Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas exatamente você está me assistindo, mas eu sou o mediador Matheus, mediador aqui do Polo de São Pedro da Aldeia, e estamos chegando aqui para mais uma semana de revisão, semana de número 33, e o assunto da vez, função quadrática, função de segundo grau também, né, como é conhecida. Nós vimos esse assunto lá nas semanas 12 e 13, e de algumas semanas para cá a gente tem revisado alguns conteúdos importantes, então chegamos em mais uma semana com função quadrática sendo o tema principal. E nós temos para hoje a resolução de duas questões, uma questão do Enem de 2013, outra do Enem de 2015, onde esse tema foi trabalhado, interpretado, e vocês vão conseguir ver como que ele aparece em questões mais contextualizadas, tá bom? Fiquem por aí, acompanhem. Acho que as resoluções vão servir aí para que vocês revejam itens e aspectos importantes relativos a esse tema, tá? Então façam anotações na medida que forem sendo apresentadas as informações passadas por aqui, tá bom? Vamos à primeira questão. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela expressão, pela lei de formação f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é alternativa A 1, B 2, C 4, D 5 e E 6. O que nós precisamos observar aqui, gente, nessa questão, antes de aparecer aí a resolução para a gente? Que o termo ali de grau 2, x ao quadrado, né, o termo de grau 2, está sendo acompanhado pelo coeficiente 3 meios, o termo de grau 1 sendo acompanhado aí pelo menos 6, né? E o nosso termo independente é o termo C, que é justamente o que a gente precisa encontrar. E a gente observa também que essa parábola só está cortando o eixo x, em um único ponto. E esse ponto está correspondendo ao vértice da nossa parábola. Temos aí, pessoal, a nossa função, a nossa parábola definida pela função f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. O que a gente deve lembrar de início? Coeficiente que acompanha o termo de grau 2, é o nosso coeficiente A, no caso 3 meios. Coeficiente que acompanha o termo de grau 1, nosso coeficiente B, que no caso, menos 6. E o nosso termo independente é o coeficiente C. Devemos lembrar também que a quantidade de raízes ela é determinada pelo discriminante da equação. Mas, Matheus, que nome é esse diferente? Discriminante. Discriminante é o nosso velho conhecido delta. Delta b ao quadrado menos 4ac. É esse discriminante que determina o número de raízes. E observem que eu só tenho ali uma raiz. Eu só tenho um ponto onde a nossa parábola está cortando o eixo x. Então, quando isso acontece, essa única raiz, ela coincide com o próprio vértice da parábola. Quando a gente tem um delta positivo, um delta maior do que zero, isso implica em duas raízes reais e diferentes, ou seja, a parábola corta o eixo x em 2 pontos. E a gente observa nessa situação
que a parábola só está cortando o eixo X em apenas um ponto. E esse ponto é justamente o vértice. Quando isso acontece, o nosso delta, na verdade, isso acontece porque o nosso delta, o nosso discriminante, ele é igual a zero. Ou seja, quando o delta é igual a zero, isso significa que a nossa parábola tem duas raízes reais e iguais, ou de outra forma, uma raiz dupla. E essa raiz dupla, ela coincide com o nosso vértice, tá? Então, substituindo os coeficientes ali dentro da nossa relação, nós vamos ter b ao quadrado, b menos 6, já identificamos lá no início, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, 3 meios, vezes c, que é justamente a informação que eu quero encontrar. E como a gente já recordou que se essa parábola está cortando o eixo x em apenas um ponto, para que isso aconteça, eu preciso ter um discriminante, um valor de delta, né? Um delta igual a zero. Então, por isso, nós temos menos 6 ao quadrado, 36 positivo, ali fazendo 4 vezes 3 meios. Lembrando, 4 vezes 3, 12. 12 divide por 2, 6. 36 menos 6c igual a zero. Resolvendo essa equação, essa pequena equação, 36 igual a 6c, logo c igual a 6. Esse ponto C corresponde, na verdade, à altura de líquido que está contido dentro dessa taça. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Chegamos para mais uma questão, Enem de 2015. Essa questão estava no Enem de 2015 e diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias em questão, né? A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H, ou seja, a temperatura, gente, ela depende do número de horas que está se passando ali, né, dentro daquele dia. E é definida por menos H ao quadrado mais 22H menos 85. E como eu já falei, em que H representa as horas do dia. Informação importante que vai nos ajudar a resolver a questão. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento devemos retirar as bactérias da estufa, como está sendo falado aí. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius a essas classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Informação que eu disse que é super importante, que vai nos ajudar a resolver a questão. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E a pergunta é justamente essa: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Veremos a seguir a essa resolução. Como nós vimos, a temperatura dentro dessa estufa, ela está em função do número de horas. E nós devemos observar, além dessa informação, em relação à pergunta exatamente que é feita. Nós não estamos interessados em encontrar o número de horas que se passa para encontrar essa temperatura máxima, tá? A gente não está interessado em encontrar o número de horas, ou melhor, em exatamente passadas quantas horas essa temperatura máxima foi atingida. Não é essa a pergunta da questão. A questão está sendo bem clara em sua pergunta, em seu questionamento, em encontrar a temperatura no interior. E quando fala
naquela informação que eu destaquei, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Esse ser o maior possível poderia estar perguntando também em relação ao menor possível, tá? A menor temperatura possível. Poderia estar sendo perguntado também. Mas a gente deve observar o seguinte: esse temperatura máxima ou temperatura mínima, sempre que vocês estiverem trabalhando com uma função de segundo grau e vier algum tipo de pergunta falando sobre o máximo atingido ou o mínimo atingido, vocês devem associar esse máximo ou esse mínimo ao vértice da parábola, tá? E essa questão ela está perguntando justamente sobre a temperatura máxima, porque a parábola que está definindo essa temperatura é uma parábola que tem concavidade para baixo. Observem que quem determina a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo, é o nosso coeficiente A. E o nosso coeficiente A é o -1, que está acompanhando ali, ó, o H ao quadrado. Então, a nossa concavidade é para baixo, então significa que o nosso vértice vai ser um ponto de máximo. Se nós tivéssemos uma concavidade para cima, o nosso vértice seria um ponto de mínimo, tá certo? E como a nossa concavidade é para baixo, o nosso vértice ele é um ponto de máximo. Então, nós queremos encontrar, na verdade, o y do vértice. Por que o y e não o x do vértice? A nossa variável independente é o número de horas, então é o nosso eixo x. E a nossa variável dependente é a temperatura, o eixo y. Tá? Então, nós queremos encontrar apenas a temperatura, não exatamente o número de horas que se passou para essa temperatura atingir a sua máxima temperatura. Tá? Então, queremos somente encontrar o y do vértice. E como que ele é encontrado? Relaçãozinha ali do lado aparecendo, olha, menos delta sobre 4a. E como já está ali, que eu já coloquei, delta b ao quadrado menos 4ac. É o que está aparecendo ali, ó. Tá certo? Substituindo, então, esses valores dentro da relação, b ao quadrado, 22 ao quadrado, ac, a menos 1, c menos 85. Desenvolvendo todo o passo a passo ali, chegamos em um y do vértice correspondente a 36. 36 graus é uma temperatura maior do que 30 e menor do que 43. Então, essa temperatura vai ser classificada como alta. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham revisado aí, relembrado dos assuntos e dos aspectos que eu trouxe aqui, que eu fiz questão de frisar. E desejo que vocês continuem concentrados, focados, estudando, se cuidando também, que é importante. E que em 2021 todos estejam nas suas fases universitárias, tá certo? No mais é isso, tchau, tchau e até um próximo encontro.